falar aqui no programa, como eu falei, sobre automobilismo. E está aqui comigo o piloto Elísio Neto, 18 anos de idade, que representou Alagoas e ficou em terceiro lugar na Fórmula V Júnior. A competição foi disputada em Interlagos, São Paulo. Aqui conosco também o pai do piloto, o senhor Francisco. A gente vai conhecer um pouco mais da trajetória, da carreira do Elísio, conhecer um pouco mais sobre essa fórmula que talvez você não conheça, você que gosta de automobilismo, você que curte automobilismo, a gente vai conhecer um pouco mais, tá certo? Mas agora nós vamos às manchetes, às matérias de destaque no nosso site, o site opes.net.br. Coloca na tela aqui pra gente trazer, lógico, para os nossos amigos internautas assinantes, o que tem de melhor de momento, principalmente na nossa página de esportes. Na primeira página do site você observa, né? Perícia confronta material, enfim, volta a matéria aí, Pirulito. Muito bem, Pirulito tá mais rápido que o Elísio num carro de Fórmula V. Perícia confronta material genético e confirma caso de estupro e morte de jovem no Pontal. Vamos agora à página de esportes do nosso site, do nosso portal da TV UPS. Vamos lá então, abrindo a nossa página de esportes. CRB vence mais uma na Copinha. A equipe regatiana está em segundo lugar no grupo 16 com 6 pontos ganhos e já classificado. Goiás bate o martelo e não negocia Michael por menos de 7,5 milhões de euros. Pois é, então essas e outras informações. Já joga nesta terça-feira com o CSE pela segunda rodada da Copa Alagoas. Ingressos para o jogo do Asa em casa na Copa Alagoas. Esses ingressos estão custando R$20. Preço único. Aliás, por falar nisso, expectativa grande com relação a um bom público hoje à noite no estádio Coraci da Mata Fonseca. O detalhe é que, além, claro, da ida do torcedor alvinegro, da torcida do Asa, o prefeito Júlio César, do município de Palmeira dos Índios, disponibilizando alguns ônibus, no mínimo 3 ônibus. Mas o prefeito disse o seguinte, olha, se os torcedores esgotarem, ou seja, nós teremos 4, 5, enfim, a quantidade que o torcedor quiser. Então imaginamos aí um bom público hoje à noite no estádio Coraci da Mata Fonseca para assistir ao clássico maior do interior de Alagoas. Asa e CSE, valendo inclusive liderança da Copa Alagoas. E por falar em Asa e CSE, daqui a pouquinho já está inclusive aqui na televisão o presidente Moisés Machado, da Agremiação Esportiva Arapiraquense. Você, torcedor do Asa, vai ter a oportunidade de ouvir e assistir ao presidente Moisés Machado aqui no nosso programa. Estarei conversando com ele ao lado do Antônio Guimarães e também do Eduardo Cardial. Já, hein? Depois da conversa aqui com o piloto Elísio Neto, nós vamos receber o presidente do Asa, Moisés Machado. Deixa eu cumprimentar então o Elísio aqui, piloto de Fórmula V, e também o seu pai Francisco nessa primeira parte do programa. Tudo bem, Elísio? Boa tarde. Dos telespectadores da TV Ops também. Muito bem. Seu Francisco, tudo bem? Boa tarde, comigo. Boa tarde. Bom, o Elísio, me conta uma coisa aqui. Como é que começou essa sua paixão, não só pela Fórmula V, mas como começou a sua paixão pelo automobilismo? Como é que tudo começou? Conta um pouquinho pra gente aí. Acho que tem sempre um empurrãozinho do pai, né? Uhum. Como você sempre se inspira. E o pai é basicamente o herói de todas as crianças, né? E meu pai costumava assistir a Fórmula 1 de madrugada e eu fui começando a assistir com ele também. Isso acabou virando uma rotina até que eu cheguei para o meu pai e disse que queria ser piloto. Uhum. E assim despontou a minha... Muito bem. E você já tinha, ou seja, essa paixão também, porque você falou que seu pai assistia muito corridas de Fórmula 1. E aí você também passou a se apaixonar pela Fórmula 1? Sim, eu acho que até hoje eu assisto mais do que ele, né? Passo mais tempo assistindo e me preparando. Uhum. Bom, nós temos uma foto aqui, inclusive, sua, com o Emerson Fittipaldi, não é isso? O Wilson. O Wilson Fittipaldi, que é irmão do Emerson. Isso mesmo. Não é isso? Muito bem. Conta um pouquinho aí dessa foto aí, um pouco dessa história aí dessa foto. Bom, essa daí foi de um dos pódios meus na Fórmula V. É. O Wilson, ele sempre foi um coach assim para a nossa categoria, que é a Fórmula V Júnior, Uhum. que são os mais jovens, né? Então ele sempre veio me aconselhando no início, até o ano passado, né? Uhum. Quando eu comecei a pegar o jeito, ele já deixava já correr por mim próprio. Uhum. Normalmente, todos os pilotos começam no kart, né? Normalmente é assim, né? Uhum. Você também começou no kart? Comecei, quando eu tinha 8 anos, a primeira vez que eu corri no kart foi aqui na Praça S. Cunha. Não sei se Você tinha que idade?
8 anos. 8 anos de idade. Você está com 18 agora. Isso mesmo. Quer dizer, já são 10 anos já, né, de correndo, de kart. E aí você chega à Fórmula V. Eu estava conversando com o seu pai antes do programa e nós estamos mostrando aí. Esse aqui é você no carro 12, é isso? Isso mesmo. É, muito bem. Então nos conta um pouco aí sobre a Fórmula V. Para quem não conhece, tem gente até que talvez até desconheça a existência dessa categoria. E é uma categoria que existe não só no Brasil, mas uma categoria que existe em muitos países. Inclusive, essa Fórmula já revelou grandes pilotos que correram ou correm hoje de Fórmula 1, né? Isso mesmo. A Fórmula V era uma categoria que corre em mais de 10 países. A categoria de Fórmula mais praticada no mundo atualmente. Então, a Fórmula V ela é uma das grandes categorias mundial. E, assim, ela surgiu primeiramente na Alemanha. E era chamada, na verdade, Fórmula VW. Certo. Então, era Fórmula Volkswagen. Mas aí, com o passar do tempo, devido a outras empresas também estarem interessadas, começou a se chamar Fórmula V. E aí me fala uma coisa. Um carro de Fórmula V, ele consegue atingir uma quilometragem, quantos quilômetros mais ou menos? 208 o recorde de Interlagos. 208 no recorde de Interlagos. Você já está há 3 anos, é isso? Correndo de Fórmula V? Não, esse último foram 2 anos. No caso, 18 e 19. Não é isso? 2018 e 2019. Né? 2018 e 2019. E como é que foi tua participação? Tanto em 2018 como em 2019? Bom, em 2018 a gente conseguiu um vice-campeonato bem tranquilo. Então foi simplesmente surpreendente, porque eu no meu primeiro ano de Fórmula, né, sem ter muito treinamento e nem muito incentivo por parte de empresas, a gente conseguiu trazer um vice-campeonato para Alagoas. E em 2019, devido à falta desse apoio, é que acabou também faltando um pouco para poder conseguir o vice-campeonato. A gente perdeu um vice-campeonato por causa de 4 pontos. São quantas corridas por temporada na Fórmula 1? Geralmente de 16 a 20. 16 a 20. Em quantos estados, mais ou A gente só participa em só São em São Paulo. Isso mesmo. Todas as corridas em São Paulo. É Isso, por questão de logística, né? E também porque São Paulo é a vitrine, né, do automobilismo brasileiro. Isso. A gente, por exemplo, não tem para que a Fórmula V trazer, atualmente, pelo menos para ela, não é viável trazer para o Nordeste, porque não tem vantagem nem financeira, porque não tem muitos pilotos que têm, assim, interesse, como em São Paulo, e não tem a questão logística. E falta a questão da visão, de empresários tá lá olhando, olheiros. Muito bem. Seu Francisco, nós sabemos que o automobilismo ele é um esporte como qualquer outra modalidade. Mas existem modalidades, claro, bem mais baratas do que o automobilismo. E sabemos também que o automobilismo, além de ser um esporte, ele é um grande negócio, né? E é preciso que você tenha talento, claro, isso é o primeiro aspecto, talento, e ele já mostrou realmente que tem, ou seja, agora, a gente sabe que só o talento não basta, né? É preciso que você também tenha ao seu lado como parceiro investidores, patrocinadores. A prova é tanta que o quanto a Fórmula 1 ela é um grande negócio, e hoje, o Brasil não tem um piloto na principal categoria de automobilismo, que é a Fórmula 1. Mas não tem, na minha opinião, não tem nem porque nós não temos talentos, é porque, infelizmente, os nossos pilotos que poderiam estar na Fórmula 1, eles não chegaram, não conseguiram patrocinadores que os colocassem na Fórmula 1, né? Imagine nessas categorias menores. O senhor, como patrocinador, eu imagino dessa forma. Como é essa questão e como se faz, de repente, para conseguir parceiro ou parceiros para investir ainda mais na carreira dele? Bom, amigo, a gente vem lutando muito, né, à procura de parceiros, patrocinadores. Procuramos muitas empresas aqui em Alagoas, até fora de Alagoas. Procuramos também o poder público municipal, o poder público estadual, e não tivemos êxito, certo? É muito difícil hoje, empresas, principalmente aqui do Nordeste, que o pessoal tem um pensamento assim que investir no piloto é gasto, certo? E não é gasto, é um investimento. Hoje nós estamos com um projeto, todo o investimento que a empresa é com ele, será deduzido em impostos. Então, a empresa não vai ter assim, despesas, como eles acham que é despesa. Não,
Tem um investimento num piloto. A empresa que investir vai ter o seu retorno também. Retorno na mídia e o retorno financeiro do imposto, né? Eles Neto está hoje pronto para ir à Europa, se tivesse condições, já tirar a licença, super licença da Fórmula 1, certo? Ele hoje está preparado para correr na Stock Car, a maior categoria do Brasil, mas o nosso problema, desde quando nós começamos, foi essa falta de recursos. Um esporte caríssimo, né? Mas, mesmo assim, com pouco recurso, não com um carro à altura dos outros, um carro mais fraco, carro velho, né? Um carro novo. Ele chegou a ser vice-campeão, campeão, e agora, em terceiro lugar, perdemos por 4 pontos. Porque nesse ano foram 18 corridas. Ele só pontuou em 8. 6 corridas ele não foi porque não tinha... Não tinha condições, patrocínio para participar. E 4 corridas ele não terminou porque o carro quebrou. Então, se o carro não quebra, no mínimo, Elísio hoje era o Ou seja, pelo que eu estou entendendo, Elísio, a Fórmula V, você não tem equipes. Você tem carros, é isso? E esses carros são locados, é isso? Então, você loca o carro para cada corrida. Mas para que você possa locar um carro para correr, você tem que ter recursos para isso. Então, das 18, você participou de 8, porque, na verdade, você só teve recursos para alocar o carro nessas 8 corridas. Imagine que mesmo você correndo 8 corridas apenas ficou em terceiro, se você tivesse um investidor, um patrocinador que pudesse bancar, de repente, todo o campeonato para você, os seus números poderiam ser bem melhores, ou quem sabe até o título, né? Eu fiz as contas depois, né, que terminou o campeonato. Bastava eu apenas não ter quebrado o carro nessas daí e ter completado todas as 8 em segundo. Seria campeão tranquilo. Então, tudo que me faltou, infelizmente, foi a questão da falta de apoio e da questão de ter um carro à altura. Cada ida dessa sua para São Paulo, para correr, você tem um gasto de quanto, mais ou menos? No geral? Em média, de R$8.000. 8 a 10 mil, né? 8 a 10 dependendo. Mil. Ou seja, se ele participou de 8 corridas, no mínimo aí 80 mil. 80 né? mil. Foram gastos que poderiam ser investidos por patrocinadores, né? Certo. É isso? Ser deduzidos os impostos, né? Tranquilamente. E agora, qual é o próximo passo, Elísio? Bom, nós recebemos convites de várias categorias, inclusive da Stock Light, que é uma categoria abaixo da Stock Car. Mas para isso a gente está à procura de empresas que estejam interessadas em investir. Então a gente na verdade está à mercê. Vai depender de quanto for o orçamento para esse ano, de quantas empresas fecharem patrocínio. Aquele ali que está aparecendo na tela é o seu Instagram e também imagens de você correndo, né? Isso explica um pouquinho pra gente. Fala um pouquinho pra gente aí. Bom, essa próxima curva aí é o Laranjinha. Nesse dia que foi feita essa filmagem tava com a pista molhada. Certo. Aí a gente... E aí você faz a ultrapassagem, é isso? Isso mesmo. Na Fórmula V, uma coisa que é curiosa, a gente só usa a terceira e a quarta marcha, que é câmbio de Fusca. Certo. Mas alguns carros novos, eles vêm com 5 marchas, mas é só a terceira, quarta e quinta. Interlagos é um circuito de alta. E quem quiser acompanhar você, é só acessar o seu Instagram aí, não é isso? Isso mesmo, @piloto Elísio Neto. Se puder seguir aí pra dar uma ajuda. Muito bem. Aí a pista tava molhada, foi isso? Isso mesmo. Você se sente melhor em pista seca ou pista molhada? Pista molhada é uma coisa divertida, digamos assim, porque a pista molhada, ela é uma coisa, como posso falar aqui, é uma coisa que é muito mental. Você tem que pensar que tá indo lento para virar rápido. Porque se você, abusar muito do freio, o Fórmula V ele é um carro muito... Digamos assim, que ele não tem asa, então a gente não conta com a aerodinâmica. Ele não tem nem asa dianteira nem traseira. Nem traseira, isso mesmo. Então ele é um carro ainda, digamos, raiz, estilo um Fórmula 1 dos anos 60. Então ele costuma sair de traseira. Então um carro desse tipo, você tem que domar ele. Você não tem que tentar ser mais rápido que ele. Você tem que ir na manha, quando saber chove. Conhecer o carro e respeitar os limites dele, né? Isso Seria mesmo. mais ou menos isso aí. E os pneus que são utilizados num carro desse? É pneu comum mesmo, do que a gente usa no dia a dia, é pneu radial. Então, tanto faz estar chovendo como na pista seca. É um pneu só? Isso mesmo. Não existem vários tipos de pneus para o tipo de pista, né? Muito bem, tá certo então. Diga aí, Eduardo, pode dizer.
Ah, o aro do pneu. O Eduardo quer saber o aro do pneu do carro. É aro 18, se eu não tiver enganado. Aro 18, muito bem, tá certo. Por exemplo, eu ou o Eduardo não caberia dentro de um carrinho desse, não, né? Não dá Cabe pra correr, tranquilo. não. Cabe não, nesse peso aqui? Cabe. Não? Eu ainda talvez forçasse, mas você acha que o Eduardo caberia? Seja sincero. Cabe, pô. A Cabe? gente... Porque... Ah, porque aí amplia ele, né? É isso, vai adaptar ele, né? Hein? Não é assim não. É porque... Inclusive, eu uso um encosto nas minhas costas porque é um carro que foi feito praticamente para todo tipo de pessoa poder usar, né? E é. Você quis dizer em outra palavra, foi feito pra gordo também, foi isso que você quis dizer, não? Né? Mas... Tem que ser Muito educado. bem, tá certo então. Politicamente correto. Ô, Elísio, obrigado pela sua participação, tá certo? Conta com a gente aqui do Top Sport, da nossa TV Ops. Não é a primeira vez que você já conhece a casa, você já tá bem ambientado aqui na nossa TV Ops. É a primeira vez aqui no nosso Top Sport, tá certo? Então conte sempre com a gente, que for preciso, para que a gente apoie, para que a gente divulgue. Você pode ter certeza que a gente vai estar divulgando. Sucesso para você nesse ano de 2020. Obrigado mesmo. Tem algum telefone para contato, além do seu Instagram, enfim, que você possa deixar pra gente? Vocês podem entrar em contato com o meu pai, o seu Francisco Elisberto, a partir do número 829-9121-1350. Muito bem. Seu Francisco, obrigado, amigo, pela sua participação aqui. Nós que agradecemos Conte sempre com a gente aqui, Ok. tá bom? E vamos É. convocar os empresários alagoanos, né, para levar um piloto arapiquense, quem sabe a Stock Car ou a Fórmula 1, né, que Isso. não tá tão longe, viu? Exatamente. Falta só um passo. Exatamente. Os outros passos nós já conseguimos dar, Exatamente. certo? Agora falta o último passo, que é o chamado pulo do gato, né? Beleza. Eu Valeu, agradeço então. a todos. Muito obrigado. Conversei com o senhor Francisco, pai do piloto Elísio Neto, ele aqui no nosso programa Top Sport. Eu vou fazer um intervalo na volta. Aí, resultado, nós vamos receber aqui no nosso sofá. Aliás, esse sofá tá ficando famoso, viu? Já era famoso. Já era famoso no Ops Notícia. E aí nós pegamos carona, ele tá ficando mais famoso ainda, tá certo? Aí nós vamos receber aqui Antônio Guimarães, Eduardo Cardial e o presidente do ASA, Moisés Machado. Hoje tem clássico no Municipal, tem ASA e CSE, bola rolando às 20 horas. A gente volta já já.